minha primeira câmera de vídeo. Acho que tudo que eu comecei a aprender sobre vídeo eu devo a essa pequena câmera aqui. E se vocês estão se perguntando desse corte, minhas mãos também estão um pouco raladas. Cuidem ao andar de bicicleta, coloquem capacete e não tenta fazer balaca. E aí pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao nosso vídeo de como começar vídeos. E é por isso que eu peguei essa minha câmerazinha aqui, que foi a primeira câmera que eu comecei. Essa câmera não tem lente trocável, não tem obturador, não tem formato de arquivo, ela é basicamente toda automática, é só ligar, apontar e começar a gravar. E claro, essas partes técnicas elas são importantes, inclusive a gente vai evoluir nessas partes técnicas nos próximos vídeos. Então, se tu quiser seguir, já se inscreve aí no canal, que eu vou atualizando toda semana com novos vídeos sobre essas partes técnicas. Mas voltando a essa parte mais automática, por que eu considero que essa é uma das câmeras mais importantes que eu já tive? Porque, como a câmera é toda automática, a câmera se preocupando totalmente em fazer essa parte técnica para mim, eu conseguia muito mais me preocupar com os fundamentos do vídeo. O que faz um bom take de vídeo? Eu me preocupava com o que eu estava capturando, eu me preocupava com o que estava acontecendo na frente da minha câmera. Se eu tinha algum fundo com alguma coisa que estava distraindo, se tinha pessoas passando, qual o ângulo que eu queria, o enquadramento ele estava correto, composição, essas coisas mais fundamentais do vídeo, a gente não precisa ter uma câmera super cara para praticar. E é por isso que eu peço para as pessoas que estão começando no vídeo tomar muito cuidado quando estão comprando uma câmera que já troca lentes, que tu pode escolher todos os formatos de arquivo, abertura da tua lente, obturador, porque às vezes a gente se preocupa muito nesses tecnicismos e a gente acaba esquecendo do que está acontecendo na frente da câmera, que realmente é o conteúdo que faz um bom vídeo. É óbvio que essas coisas melhoram o nosso vídeo, mas se eu tiver tudo regulado, exposição certinha, e o meu enquadramento não for bom e o meu take de vídeo não for bom, ele só vai ser um vídeo ruim, bem exposto, bem acertado na parte técnica, mas o conteúdo do vídeo em si ele não vai fazer o vídeo ser bom. E essas coisas básicas sobre enquadramento, composição, isso a gente só pega na prática, isso a gente só pega indo lá fora, apertando o REC e gravando. A gente vai desenvolvendo um olhar mais acurado para essas coisas de o que faz um bom take de vídeo e o que não faz. Não adianta, é prática. A prática leva a fazer um bom vídeo. E uma das coisas que vocês podem usar para praticar os fundamentos do vídeo é o celular de vocês, entendem? O celular de vocês, o modo automático, é maravilhoso. Ele se preocupa com todos esses tecnicismos pra gente e a gente só tem que se preocupar lá e se preocupar realmente no que está acontecendo na frente da nossa lente, testar enquadramento, testar composição. Até um fato curioso. Antes de eu gravar o casamento em si, eu vou na locação um dia antes, que a gente visita a locação e vai ver como é que vai ser organizado. Eu pegava o celular do meu bolso e eu meio que já pré-testava qual enquadramento eu vou utilizar. Então o celular é uma forma muito boa da gente realmente treinar esse olhar mais fotográfico, mais de vídeo, para ver o que é bom e o que é ruim. Eu, inclusive, recomendo que vocês não comprem uma câmera profissional totalmente manual, antes de vocês estarem completamente confortáveis com o que vocês estão gravando no celular, para daí depois a gente começar a se preocupar com os nossos tecnicismos. A gente só tem que tomar alguns cuidados com o nosso celular, por exemplo, assim, essa câmera aqui ela tem uma lente zoom, ou seja, a gente pode dar o zoom aqui de maneira ótica e ele não perde qualidade quando a gente dá esse zoom. O celular, quando a gente dá o zoom, quando a gente faz esse movimento de pinça, ele faz um zoom digital e aquilo cropa a nossa imagem, ou seja, ele recorta e a nossa imagem fica com uma resolução super baixa. Então, uma dica é, quando vocês quiserem dar zoom com o celular, caminhem até onde está o sujeito de vocês para dar um zoom maior naquilo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco de falar e vamos ver como é que a gente pode pegar realmente melhores takes com o nosso celular. E a gente está aqui na rua aqui com o Henrique. Henrique, dá um oi. Salve. E se a gente pedisse para uma pessoa gravar o Henrique, provavelmente o que ela faria, uma pessoa que não grava muito, ela colocaria o Henrique posicionado assim, exatamente bem no centro do nosso frame, do nosso quadro. Mas tem alguns problemas com esse tipo de enquadramento. Uma é que a gente tem muito espaço vazio aqui
e aqui, e eu acho que a gente tem muito espaço de overshot aqui, que é esse espaço da cabeça do Henrique, se a gente posicionar ela no centro, fica muito grande. Então uma das coisas que a gente pode fazer, a gente pode corrigir esse espaço, trazendo ele um pouco mais para baixo, olha como já fica mais harmônico isso. E a gente poderia posicionar ele nos terços aqui, eu vou puxar essa grade aqui para vocês, e vejam como eu coloquei nessa interseção aqui dos terços, olha como fica bem mais interessante esse nosso enquadramento do Henrique. E outra, vocês percebam que eu deixei a área livre da minha área dos terços para onde o Henrique está olhando, ou seja, me mostra no meu quadro a posição que o Henrique está olhando. Caso se eu posicionasse ele no outro lado dos terços aqui, olha como fica estranho esse take de vídeo aqui, ó. Ele parece que ele está olhando, ele está muito no canto do quadro que está olhando e tem muita parte aqui que não me diz muita coisa. Então se eu posicionar o meu quadro dessa forma aqui, fica bem mais interessante. Se eu quisesse colocar ele centralizado nessa filmagem, eu poderia filmar ele centralizado assim? Claro que poderia, mas eu acho que uma forma de filmar centralizada seria se eu ficasse exatamente centralizado com o Henrique aqui atrás. E olha como esse take do Henrique centralizado na minha filmagem fica muito mais interessante, e também pode ser interessante eu colocar ele num dos terços aqui, que também fica bem legal. O único problema desse take centralizado aqui é que percebam que essa árvore ela tá vindo direto da cabeça do Henrique, parece que tá crescendo dele. Então isso não é muito prazeroso, a gente tem muitos elementos atrás do nosso sujeito. Então eu vou pedir pro Henrique, por exemplo, assim, ele poderia olhar para a esquerda, por exemplo, do nosso quadro, e aí eu posiciono o Henrique na parte mais clara do meu quadro. E aqui, olha como eu dou destaque para o meu sujeito quando eu não tenho nada atrás dele. Inclusive eu tenho um contraste, porque o Henrique está mais escuro aqui e o meu fundo está super claro. Então chama atenção para o meu sujeito, eu tenho destaque por contraste. Mas isso a gente vai falando nos nossos próximos vídeos. Uma outra dica também que eu posso dar para vocês é, como o Henrique está aqui contemplando o horizonte de 3 metros... a gente, em vez de fazer esse take que ele é alinhado, eu estou no mesmo nível do Henrique, eu poderia, por exemplo, assim, ó, baixar um pouco da nossa câmera. Olha como eu engrandeço o meu sujeito. Se eu baixo um pouco da minha câmera, eu peço até pro Henrique, ô Henrique, olha um pouquinho superior assim para a esquerda, tipo, olha lá para aquele coqueiro lá, ó. Olha quando ele está olhando para cima, olha como eu engrandeço o meu sujeito se eu gravar dessa forma, de um ângulo mais baixo. Da mesma forma que se eu gravasse de um ângulo superior, olha como eu deixo ele menor em relação ao meu quadro, parece que eu diminuo ele. Isso aqui também é bom para quando a gente grava alguns takes de beleza, que a gente emagrece o nosso sujeito e a gente deixa os olhos maiores. É a nossa selfie, basicamente. Quando a gente tira uma selfie, normalmente a gente ergue o celular acima do nosso rosto. Então se a gente gravar mais uma vez, mostrando aqui para vocês de baixo, olha como eu engrandeço o Henrique em relação a esse quadro. Olha essa perspectiva, como fica bonita, as árvores ali no fundo. Olha como eu trago mais cenário do que se eu gravar o Henrique assim, que aqui só tem basicamente a grama. E aqui mais uma vez, olha com a paisagem ali, como esse tipo de enquadramento fica bem mais interessante. Mas então é isso aí, pessoal, vimos essas pequenas dicas, vamos voltar ali para o estúdio. Eu consegui aqui passar alguns conceitos para vocês nesse breve período de composição, de perspectiva, de enquadramento, que muda totalmente o look do nosso vídeo. Se a gente pensar nesses básicos, com o nosso celular, olha como muda totalmente a filmagem do nosso celular, a ponto de que eu realmente não me incomodo que aquilo foi uma filmagem de celular, entendem? Tipo, ficou muito bem enquadrado, ficou muito bom o meu take de vídeo ali. Mas então é isso, pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, dê um like aí, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar aqui, sobre daí sim essas partes mais técnicas como resolução, enquadramento, formato de arquivo, mas isso a gente vai desenvolvendo nos nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, de qualquer forma, obrigado por assistirem, é isso aí, um abraço.